Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está acessando essa videoaula, né, esse vídeo. Hoje o nosso vídeo segue no estudo do livro do Apocalipse. Nós estamos aí com o estudo panorâmico da Bíblia, estudando o livro do Apocalipse atualmente. Hoje nós já iremos para a aula de número 11. Então, se você perdeu algum estudo, alguma videoaula, vai no meu canal do YouTube, estão gravadas as aulas. E estão gravadas até o dia de hoje, até a aula 11. Temos mais umas 6 ou 7 aulas sobre o Apocalipse que acontecerão de maneira presencial, né, na igreja. Então, a partir do próximo domingo, dia 16, 17, 18, 19, 20, 22 de novembro de 2020, nós retornaremos à Escola Bíblica Dominical às 9 horas. Então, teremos Escola Bíblica Dominical às 9 e culto às 19. Ambos transmitidos online pelo Instagram da igreja. Então, se você não puder estar na igreja, porque é grupo de risco, não se sente confortável em estar aqui, então, por favor, acompanhe na live do Instagram da igreja. Se você quiser estar conosco, a Escola Bíblica às 9 horas vai funcionar apenas no templo com uma aula conjunta dada por mim, seguindo o estudo que nós estamos. As crianças deverão permanecer junto com os seus pais ou responsáveis. Não teremos inicialmente aula para as crianças, porque ainda não estamos com as aulas liberadas para crianças, tá bom? Tendo dito isso, vamos então para a nossa videoaula. Aula 11, está aí a nossa divisão. Eu vou diminuir aqui para não atrapalhar. Isto. Nossa divisão aí nos blocos. Bloco 1 já foi estudado. Bloco 2 nós pulamos as cartas, as 7 cartas, as 7 igrejas. Bloco 3 foi concluído com sucesso, né? Com êxito na semana passada. Hoje nós vamos para o bloco de número 4. Quarto bloco fala sobre o julgamento do mal, que vai do capítulo 12 ao capítulo 20. Aqui, ó, é o 20, quarto bloco. O que é que nós estudaremos hoje? Apocalipse 12, do 1 ao 18. Então, se você quiser abrir sua Bíblia aí, Apocalipse 12, do 1 ao 18, a luta entre a mulher e o dragão, né? Então, a luta entre a mulher e o dragão. Vamos primeiro, nós iremos verso a verso, do verso 1 ao 18 do capítulo 12. Verso 1 ao verso 4, nós temos a visão da mulher e do dragão, né? Nós temos aí a visão. Qual que é a visão? Uma mulher revestida do sol e com a lua debaixo dos pés. Ela está grávida e gritava entre dores de parto. E um dragão cor de fogo com 7 cabeças e 10 chifres. Olha que visão assustadora, tá? Essa é a visão. Essa visão evoca a sentença de Deus contra a serpente no paraíso, depois da queda, lá de Gênesis 3, capítulo 15. Então, olha só, mais uma vez o Antigo Testamento sendo retomado aqui no livro do Apocalipse. Evoca a sentença de Deus contra a serpente no paraíso depois da queda. Tudo bem, tudo bem. A mulher em dores de parto simboliza a vida, a humanidade, o povo de Deus, as comunidades perseguidas. Simboliza as mulheres que lutam gerando a vida. Simboliza também tudo aquilo que fazemos, as pequenas e grandes lutas do dia a dia para melhorar a situação da vida do povo. As dores de parto simbolizam o sofrimento que a humanidade suporta para defender a vida e fazer nascer vida nova. Simbolizam o momento em que Jesus, descendência da mulher, está nascendo. Olha que visão muito simbólica e muito significativa. O dragão, quem que é o dragão? É a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada, como Apocalipse 12, 9. Ele cresceu ao longo da história e virou dragão, um bicho imenso. Então, iniciou como uma serpente e no fim da história ele se apresenta como um bicho imenso, um dragão. Simboliza o poder do mal, morte e os sistemas político-econômicos que oprimem o povo e sufocam a vida. Sua força é tão grande que, com uma balançada do rabo, derruba 1/3 parte das estrelas dos céus.
O dragão está diante da mulher para devorar-lhe o menino que vai nascer. Luta desigual. Humanamente falando, aqui a vida perde para a morte. Luta desigual, uma mulher que vai dar à luz, um dragão pronto para devorar a criança que vai nascer. Muito bem. O que pode uma mulher em dores de parto? Uma pequena comunidade, um círculo bíblico, uma organização de bairro contra o sistema político que hoje domina o mundo e ameaça desintegrar a vida no planeta? O que é que uma igreja local como a nossa pode, diante de um sistema político-econômico vigente que nós temos por aí, com tanta luta ideológica e por poder e por dinheiro acontecendo ao nosso redor? O que é que nós podemos fazer? É uma luta desigual. É o dragão devorando a criança que vai nascer. Mas Deus tomou posição a favor da vida. Deus toma posição a favor da vida. A simples evocação da profecia de Gênesis já faz prever que a cabeça da serpente vai ser esmagada pela mulher. Gênesis 3,15. Este era e continua sendo o fundamento da esperança e da coragem dos oprimidos. Deus tomou partido e se posicionou a favor da vida. Deus se posicionou a favor da vida. E aí vem Deus. Vou colocar de lado aqui, ó. Versos 5 e 6. Deus intervém a favor da mulher. Olha só, Deus se posicionando a favor da vida. Deus intervém, defende o menino, defende a mulher, defende a vida. O menino, simbolizando ali Jesus, a descendência da mulher, nasce, vive, morre, ressuscita e sobe ao céu. O verso 5 é a mais breve descrição da vida de Jesus, apenas uma única frase. A ressurreição de Jesus é um novo começo, a nova criação. Ela revela o poder com que Deus enfrenta o dragão e protege seu povo. Esses textos que a gente tem estudado, a gente está passando pelas visões e tentando destrinchar, não é? Explicar essas visões para ficarem mais de fácil entendimento. Como no Êxodo, vocês lembram do Êxodo? De antigamente, olha o Antigo Testamento de novo sendo evocado e sendo trazido à tona. A mulher, que era o povo, é levada para o deserto, onde é alimentada por Deus durante 1260 dias. 1260 dias. Trata-se de um número simbólico que indica o tempo Kairos, lembra Cronos, cronológico, Kairos, tempo de Deus, previsto para a duração da perseguição, da angústia da sétima praga, do tempo do fim. Deste tempo Kairos, tempo de Deus, só Deus sabe a hora e a duração exata, porque ele é tempo de Deus, não é Cronos, não é cronológico. A duração de 1260 dias é o mesmo que um tempo, 2 tempos e meio tempo, lá de Apocalipse 12, 14. O mesmo que 42 meses de Apocalipse 11, 2. O mesmo que 3 dias e meio de Apocalipse 11, 9. O mesmo que metade de 7. 7 é o número perfeito. Metade de 7, um tempo imperfeito, limitado por Deus. 7 é o número perfeito. Metade de 7 significa um número que significa aí tempo de imperfeição, que é limitado por Deus em metade de 7, em 3,5. Nós vamos aos versos 7 a 9, o pulso do mundo de cima e cai no mundo de baixo, ou seja, aqui na terra. Para os apocalípticos, a história humana é como um grande julgamento. Deus sentado no alto de seu trono é o juiz. Ao lado dele estão o promotor, aquele que acusa, chamado Satã, e o defensor, o advogado, chamado Jesus, Goel. Diante do juiz está o acusado, que é a humanidade, sou eu e é você, somos todos nós. O juiz, depois de ter escutado a acusação de Satanás e a defesa de Jesus, vai pronunciar a sentença. É o julgamento da humanidade realizado diante do trono de Deus, o famoso julgamento que a gente sempre diz que haverá o grande julgamento. Satã, o promotor, diabo, Satanás, a antiga serpente, o sedutor de toda a humanidade, o acusador de nossos irmãos, como Apocalipse 12, 10, tinha acusado a humanidade diante de Deus. Acontece isso lá em Jó, né? 1, de 6 a 12, 2, de 1 a 7, Satanás falando com Deus em relação a Jó, acusador. Só que tem Jesus na história, que é o defensor.
Pela sua morte na cruz, ele anulou a acusação que pesava contra a humanidade, contra nós, né? E ressuscitando, esvaziou o poder do acusador, como Colossenses 2, versos 13 a 15. Então, na morte, ele anula a nossa acusação, e na ressurreição ele esvazia o poder do acusador. Por isso que Satanás perdeu o poder de acusador. Não se encontrou mais lugar para ele no céu. Então Miguel, com seus anjos, o expulsou do mundo lá de cima. Assim, graças a Jesus, a vitória sobre o poder do mal já começou no mundo lá de cima. Pouco a pouco ela vai ser revelada no mundo cá de baixo, né? Interessante pensar nisso, porque a gente está falando aqui da morte, do sacrifício e da ressurreição de Jesus como dois eventos pontuais na história da humanidade, especialmente porque tira a acusação que pesava sobre nós e elimina ou esvazia o poder daquele que acusava. Isso é crucial para o cristianismo. Os versos 10 até o 12a, temos o canto de vitória no mundo de cima. Um cântico proclama a vitória e explica o sentido do que tinha acontecido. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Os habitantes do céu falam das comunidades como sendo nossos irmãos. A letra do cântico diz ainda a respeito dos que tinham sido mortos na perseguição. Eles venceram o dragão pelo sangue do cordeiro, pois desprezaram suas vidas até a morte. A morte não é vista como uma derrota, então, não é? Mas sim como uma participação na vitória de Jesus, que já se realizou no mundo de cima. Olha só, a morte então não é uma derrota. A morte é uma participação na vitória de Jesus Cristo, que já se realizou no mundo de cima. Os versos 12, parte B, até o 14, temos a vitória de Jesus no mundo de cima, que repercute no mundo cá de baixo. Ou seja, gostei dessa expressão, cá de baixo. Ou seja, a vitória de Cristo nos céus reflete ou repercute aqui embaixo, né? Ao ver que fora expulso do céu para a terra, o dragão passou a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Ou seja, a perseguição das comunidades é a consequência e a manifestação da vitória de Jesus sobre o dragão. O dragão não passa de um derrotado e quer aproveitar ao máximo o pouco tempo que ainda lhe resta, pois o dono do tempo é Deus, tempo Kairos. Olha Deuteronômio 32:11, olha o Antigo Testamento, olha o Pentateuco aí de novo. Como no Antigo Êxodo, Deus protege o seu povo e com asas de águia transporta-o para o deserto. Lá ele, Deus, o alimenta durante o tempo que dura a perseguição, 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. É o tempo Kairos, previsto pelo profeta Daniel, a duração da 7ª praga, como Daniel 12:7, Daniel 7:25. É o mesmo que 1260 dias de Apocalipse 11:3, 42 meses de Apocalipse 11:2, isto é, 3,5 de Apocalipse 11, de 9 a 11. Tá? Então aqui nós temos essa vitória de Jesus que vai repercutir aqui embaixo. E os versos 15 a 17, o dragão passa a perseguir os descendentes da mulher, ou seja, as comunidades. Inicialmente o dragão perseguiria o bebê, que a mulher daria à luz, e agora ele passa a perseguir os descendentes dessa mulher, ou seja, as comunidades cristãs. Vendo-se derrotado mais uma vez, o dragão vomita um rio de água atrás da mulher a fim de submergi-la. Este vômito, linguagem ruim, né, é o Império Romano que invadiu o mundo, né? A imagem do rio, para simbolizar o Império Romano, vem de Isaías, olha o Antigo Testamento aí de novo, que comparou a invasão assíria a um grande rio que arrasa com tudo. Você vai ter essa visão lá em Isaías 8, versos 7 e 8. Tá? Mas a terra veio em socorro da mulher. A terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão havia vomitado. Então a terra vem em socorro. A história vai engolir o Império Romano. Vai engolir também o Império do Capitalismo, que oprime hoje a vida de tanta gente e marginaliza a maioria do povo. O capitalismo tem na sua essência
um conceito muito perigoso. Quem tem mais sempre ganha mais, quem tem menos ganha menos. É uma hierarquia de poder e de posse perigosa. Precisamos cuidar com isso, tá? O dragão não desiste, lança um novo ataque e começa a guerrear contra o resto dos descendentes da mulher. Aqui no fim do capítulo 12, estamos chegando no ano das hostilidades do Império Romano contra as comunidades. Aconteceu, né? Contra os que observavam os mandamentos de Deus e os que mantêm o testemunho de Jesus. Isso aconteceu. O Império Romano perseguiu as primeiras comunidades, as comunidades cristãs iniciais. Hoje nós temos perseguição, existe uma cristofobia e a gente está vendo isso o tempo todo. Não se pode dizer que é evangélico, que é crente, que é cristão, que existe uma cristofobia, né? Uma perseguição. O povo tem medo de Cristo, tem medo de cristão, no sentido de que parece que ser cristão é algo, é pecado, é sujo, é feio, é ruim. Para perceber todo o alcance da coragem daqueles primeiros cristãos, irmãos e irmãs nossos, pode ser importante tentar atualizar os símbolos do Apocalipse. Por exemplo, vamos tentar aqui, ó. João sugere que o Império Romano é o vômito de Satanás, Apocalipse 12:15. Hoje o vômito qual seria? Objetos descartáveis que enchem os lixos das grandes cidades, onde os pobres procuram uma sobra para poder sobreviver? A propaganda que estimula desejos para comprar o que é supérfluo? A maçonaria? Homossexualidade? E etc. Poderíamos listar várias coisas. Qual é o vômito de Satanás hoje? João sugere na época que era o Império Romano, e hoje? Qual é o vômito? Não é? Eu sempre desejo que o estudo que a gente faz seja de reflexão. Então, a reflexão que eu deixo é essa hoje. Na época, o vômito do dragão, que simbolizava Satanás, foi associado ao Império Romano por João. Qual é o vômito hoje? O que o diabo tem vomitado contra a mulher, que simboliza as comunidades, os descendentes da mulher, as comunidades que vieram, nós, que tem Satanás vomitado contra a igreja de Jesus hoje? É uma boa pergunta. Que Deus nos abençoe. Você tenha um ótimo domingo. Domingo de votação, eleições, primeiro turno. Parece que Anápolis teremos segundo turno, né? Que Deus abençoe você na sua escolha. Deus abençoe a nossa cidade nas escolhas que teremos para prefeito e vereadores. Em nome de Jesus. Que a gente consiga romper em fé, na força e no poder de Deus sempre. Espero que tenha sido abençoador, que você tenha entendido a visão do dragão e da mulher. Semana que vem, dia 22, 9 horas da manhã na igreja. Não ficará gravado no canal do YouTube, será transmitido por uma live do Instagram da igreja e ficará salvo lá no Instagram da igreja para quem quiser assistir depois. Deus abençoe, ótimo domingo. Às 19 horas nos encontramos no culto presencial. Até mais.